Então vamos lá. E a pergunta que veio para a gente, né? É por que não consigo realizar o que preciso e nem me priorizar? Então, quando as pessoas tiverem dúvidas, sugestões, perguntas, pode mandar, né, nos comentários, pode mandar no direct, que a gente vai fazer uma live respondendo mais especificamente. Porque a resposta para essa pergunta a gente já deu, né? Já deu nas lives anteriores. Mas como a gente abrange mais o conhecimento, fica um pouco solto. Então hoje a gente vai fazer mais específico, né? E por que as pessoas não conseguem se realizar o que quer, né? Se priorizar é simples, ao mesmo tempo complexo. É o nosso sistema de crenças e as nossas sombras, né? O nosso sistema emocional. Está aí a resposta para isso, né? Por que a gente não consegue se realizar? O problema está no nosso sistema de crenças e nas nossas emoções. Como assim? Então, que nem quando as pessoas perguntaram, né, que não conseguem se realizar, e elas começam a fazer um movimento, começam a trazer uma mudança para a vida delas, né? E aí o que acontece muitas vezes? Trava, volta para o que era Recebe uma antes. crítica, né, Rafa? Às vezes, crítica das pessoas que estão ao lado, às vezes, observação de outras pessoas, e a pessoa não está com o emocional lá também. Então o que Tão acontece? firme naquilo, né, Rafa, que realmente quer. Então o que acontece, né? Aí as mudanças acontecem, é família, é amigos, né? Uma crítica, um julgamento, mas aonde que esbarra? Nas crenças e na emoção. Vamos dar um exemplo aqui. Uma emoção que trava tudo, tudo. Medo. O medo trava tudo, paralisa tudo, né? E aí a pessoa reprime o medo, se transforma numa sombra. E o problema disso é que fica inconsciente. Então nós precisamos aprender a trazer para a luz da nossa consciência, né, as nossas sombras inconscientes. Então, por exemplo, eu quero fazer uma mudança na minha vida, mudar minha atitude, mudar meu estilo de vida, fazer algo diferente, uma mudança. E aí, por exemplo, eu recebo uma crítica da família, né, um julgamento dos amigos, aonde é que esbarra? No meu medo. Se eu tenho medo, né, e aí a gente não pode ser muito específico, né, mas vamos dar um exemplo. Eu tenho medo que a minha família me despreze. Então veja, a sombra do medo, a crença, né, enraizada do desprezo familiar, faz com que eu paralise a minha caminhada. Então eu preciso resolver as minhas sombras. Eu preciso resolver as minhas crenças. Mudar, trocar minhas crenças. Trabalhar esse medo. Trazer esse medo para a luz da consciência. Analisar, refletir sobre ele. E descobrir quais são os motivos que me traz o medo. Né? No nosso caso do exemplo, o medo da família desprezar. Aí eu trabalho isso em mim, que é o que a gente fala, Medo que é do resolver julgamento, né, as Rafa? sombras. Medo do julgamento, medo do que se vai falar, medo de como as pessoas vão se comportar, e tudo isso gera vai gerando, vai trazendo essas crenças, né, Rafa? Já. Então, essas crenças elas ficam enraizadas no nosso inconsciente, que muitas vezes a gente não percebe. Tanto é que a pergunta, né, por que eu não consigo me realizar, sendo que as respostas estão aí, né? E a pessoa consegue olhar as respostas, né? Tanto é que as pessoas falam, nossa, mas o conhecimento que é trazido, as mensagens faz muito sentido, mas eu não consigo, né, pôr em prática, eu não consigo fazer. Por quê? Inconsciente, né?
as sombras, as crenças estão no inconsciente. É preciso que a gente traga para a luz da consciência para resolver. Então a gente começar a se analisar. Voltamos no simples fato do autoconhecimento. Se conhecer. Quais são meus medos? Quais são os motivos, os eventos que me dão medo? Eu tenho que buscar isso em mim para mim resolver. Então, se o medo do exemplo nosso é o desprezo da família, eu preciso trabalhar isso em mim. Se esse medo é real. Será que é real? Ou é uma ilusão que a minha mente criou por causa das crenças ilusórias, crenças limitantes, né? E aí a gente vai trabalhando isso dentro de nós. Não precisa fazer nada lá fora. Não precisa brigar com a família, não precisa discutir com as pessoas. Críticas, julgamentos, faz parte. Faz parte. O problema é como eu recebo isso. Sempre vai ter, né, Rafa? E esse como eu recebo é onde bate nas minhas crenças inconscientes e nas minhas sombras emocionais. Ou seja, né, as minhas emoções reprimidas, que eu não quero ver, que muitas vezes eu nem sei que tenho, né, que é o medo, que é a frustração, que é o fracasso, né, esse sentimento, essas angústias que as pessoas sentem, mas não sabem de onde. Vem do inconsciente. E a gente precisa se conhecer para trabalhar tudo isso. Aprender a se libertar dessas emoções. A gente traz para a luz da consciência, faz uma análise, se questiona e vê se aquilo faz sentido com a nossa realidade. Né? Será que se eu mudar, né, a minha mudança, a minha pequena mudança vai fazer bem para mim? Né? Por que eu tenho que criar o que a gente chama de monstro, né? A gente cria uma bola de neve para não mudar. E aí entra outras situações. Quais são as bolas de neve que vai entrando? Autossabotagem. A gente começa a se autossabotar. A gente sabe que precisa fazer a mudança. A gente sabe, é questão de saúde, é questão de bem-estar, é questão de prosperidade, é questão de crescimento pessoal, mas a gente se sabota, né? Autossabotagem. Quando bate nas nossas emoções reprimidas e as nossas sombras. Quando bate nas nossas crenças não trabalhadas. Né? Então, quando eu tenho crenças do tipo dinheiro não traz felicidade, toda oportunidade que eu tiver de ganhar dinheiro vai bater nessa crença. E inconscientemente, a maioria das vezes, vai haver um conflito dentro da minha própria mente do tipo, se eu ganhar dinheiro, eu vou ser infeliz. Porque a crença, dinheiro não traz felicidade, está enraizada no meu inconsciente. Então eu preciso trabalhar essa crença e me livrar, né, dessa crença para que eu possa prosperar, para que eu possa crescer financeiramente. Então olha como é importante a gente se conhecer e entender como tudo isso funciona. Então, a gente não tem mudança na prática, no dia a dia, seja qualquer mudança. Saúde, para emagrecer, para ganhar dinheiro, para arrumar um trabalho diferente, para fazer o que ama, para conquistar coisas. Né? Não vai haver mudança se eu não conseguir mudar o meu emocional. O que é mudar o meu emocional? É trabalhar meus medos, minhas angústias, minhas ansiedades, minhas frustrações, minhas tristezas. Trabalhar isso. Tirar do inconsciente, trazer para o consciente, para a luz da consciência. E aí a gente consegue trabalhar. Quanto mais perto da realidade do universo a gente perceber, né, os resultados serão melhores, mais rápido. Porque se a gente ficar na ilusão, a gente vai ficar patinando no lugar. Vai e volta, vai e volta. Começa a mudança, bate em crenças limitantes, bate nas sombras emocionais, volta para estaca zero. De novo, e de novo, e de novo. Então não tem nada a ver com o externo, tem a ver com a gente.
as nossas crenças e as nossas emoções. E aquilo que a gente sempre fala, né, Rafa? É muito importante, é super importante o eu querer. Eu querer. O que eu quero realmente para mim? Eu quero realmente me conhecer, eu quero realmente encarar isso. Não importa com que eu vou dar de cara, mas eu quero resolver. E aí, se fazer a pergunta, eu quero mesmo resolver isso? Eu quero sair mesmo desse impasse? Ou eu quero continuar sempre nesse vai e vem, vou, não vou, resolvo, não resolvo, eu magoo ou eu sou magoada, eu enfrento ou eu deixo isso me afetar? Qual é a decisão que eu tomo? Então, só para pegar um gancho com vocês, quando você faz essa pergunta, eu realmente quero isso? Presta atenção, qual é o sentimento que brota? Aí entra o que você falou. Se for sentimento de medo, tem que trabalhar. Se for sentimento de mágoa, tem que trabalhar essa mágoa. Né? Então, é importante a gente se perceber e se conhecer. Então, quando você se pergunta, porque às vezes as pessoas se perguntam, eu quero, mas qual é o sentimento que brota desse eu quero? E tem Aí tem aquilo que trabalhar. também, né, Rafa? Pode falar. O quanto eu me quero bem, o quanto eu sou importante dentro disso, o quanto eu me amo dentro disso. Porque muitas vezes as pessoas se abandonam para querer servir o outro. Como que você se abandona se você não é capaz de cuidar de si, não é capaz de olhar para si com amor? Como que você vai conseguir cuidar de uma outra pessoa e como você vai olhar para o outro com amor se você não consegue expandir isso, você não consegue sentir isso por você mesmo? Como que você cuida se você não consegue cuidar, você não se prioriza, você não tem tempo para cuidar de si mesmo? Quem não cuida de si, como vai cuidar do outro? Se você não se olha com amor, como que você vai olhar para o seu próximo com amor? Qual o entendimento que a gente consegue ter disso? Se eu não me priorizo, se eu não me valorizo, se eu não me amo, se eu não me olho com amor, se eu não sei o que é bom para mim, se eu não consigo discernir isso, sentir isso, como que a gente vai conseguir fazer algo por alguém se a gente não consegue fazer por nós mesmos? É aquela situação, ama o próximo como a ti mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, como que eu vou amar o próximo? Qual o entendimento que a gente consegue ter disso? Ama o próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. Vem primeiro. Isso não sou eu que estou falando. Tá aí. Entendeu? Porque se a gente se ama, a gente vai amar o próximo como a gente. A gente vai dar para o próximo o que a gente dá para a gente. A gente vai priorizar o outro como a gente nos prioriza. Então, são sentimentos, são coisas que a gente precisa trabalhar. E a gente precisa entender o significado disso. E não é buscando fora, é dentro da gente. Qual o sentimento que eu tenho disso? O quanto eu tenho valor para mim? Se eu não tenho valor para mim, o outro também não vai ter. Eu só vou fazer algo aleatório. Então, a gente precisa trazer isso para a consciência. A gente precisa trazer esse entendimento. Olha, é simples e complexo ao mesmo tempo e trabalhoso, mas é assim,
a gente se perguntar, se questionar. Então, por exemplo, assim, pegando esse gancho, né? As pessoas servem as pessoas por qual motivo? Né? Se for por amor ao próximo, é diferente. Mas tem que saber qual é esse sentimento. Porque se for servir para fugir de olhar para si mesmo, aí é um problema. Né? Então a gente tem que se perguntar, por que eu ajudo o outro? Aí vem que tipo de sentimento? Vem sentimento de culpa? Se vier sentimento de culpa, tem que ser trabalhado. Enfim, qual é o sentimento que gera quando eu me questiono? Por que eu estou servindo? E o sentimento vem, as respostas vêm. Quando a gente fala de amor, eu amo o próximo, aí tá tudo bem. Porque quando você ama o próximo, você está amando a si mesmo, é que você está tudo resolvido. Você está resolvido com você mesmo. Por isso que o amor resolve tudo que a gente fala. O amor harmoniza tudo. O amor ajusta tudo. Então, se eu realmente sinto amor, mas aí que é o conhecimento, é a percepção. Eu estou sentindo amor mesmo? Não precisa perguntar para ninguém. É só você se questionar que brota o sentimento. Então, se for um sentimento de culpa, poxa, eu ajudo os outros, eu sirvo os outros Se porque eu tenho uma perceber, culpa né, Rafa, se dentro não de está mim, fazendo isso só para ter uma troca, para ter algo em troca, a gente precisa entender isso também. Está dentro disso fazer algo genuíno, porque seu coração se permite essa felicidade, esse prazer de servir. É você olhar para você e você se sentir realizado dentro daquilo que você está fazendo. Esse amor que você está dando, esse sentimento que você está dividindo, o que ele faz com você? Você consegue transbordar, você consegue ter essa percepção que o bem que você está fazendo para o outro, você também está fazendo parte daquilo, você está dentro disso. Você sente o sentimento, a gente precisa buscar o sentir. O que eu sinto quando eu faço algo para o outro? Eu estou fazendo algo em troca para receber algo em troca? Eu estou fazendo isso porque é genuíno. E eu me sinto um ser inteiro quando eu estou nesse servir, eu estou nessa conexão de alma. A gente precisa se questionar em algumas coisas desse tipo. É muito importante. Faz muito sentido. É esse entendimento que a gente precisa trazer, né, Rafa? e isso em todas as áreas da nossa vida. Se você se questionar certinho e entender qual sentimento vem, mudar e transformar, sua vida decola em qualquer área. Relacionamento com a família, relacionamento com namorado, namorada, emprego, comprar uma casa, comprar qualquer coisa. Se pergunta, se questiona e veja qual sentimento que brota. Né? Quais são as Acende a luz, crenças? criatura. Quais são as crenças que está enraizado no seu inconsciente? Quer ver um exemplo? Quando a gente começa a se transformar, quando a gente começa a mudança, as pessoas reparam. Uns falam, outros não falam, uns admiram, outros criticam e julgam. Por quê? Porque a gente começa a se tornar exemplo. Exemplo. Então, quando a gente muda, a gente vai deixando o nosso ego de lado, né, e vai se transformando em exemplo para os outros. Então, se eu consigo, né, se eu posso, se eu faço e estou fazendo acontecer, as pessoas em minha volta não podem ter desculpa que não conseguem, porque alguém conseguiu. Só que o que acontece? As pessoas não estão muito interessadas nas mudanças. Aí o que vem? Crítica e julgamento. É normal. O ego dá uma sacudida. Né? É Quando normal. não está bem firmado nisso, né, Rafa, desmorona. Desmorona, por quê? Porque a construção dentro não está legal, não foi feito o que precisa ser feito. Não foi trabalhado o que precisa ser trabalhado.
E o que acontece? Se você... porque o ego das pessoas não quer mudar. Se você se torna um exemplo, então, né, vem crítica. Como também pode vir admiração, respeito. Então, tem de todos os lados, né, as situações. E aí o que acontece? Olha que interessante, quando vem esse julgamento que bate nas nossas crenças, que bate nas nossas sombras emocionais. Isso pode estar enraizado de muito tempo. Então vou pegar aqui uma parte de quem foi exemplo gigantesco, é bíblico, Jesus Cristo. Ele foi exemplo para todos. O que aconteceu? Em sua volta, não gostaram. Por quê? Porque as pessoas na volta teriam que mudar, né? Não mudaram. E o que aconteceu? Olha o simbolismo disso, que as pessoas têm que começar a prestar atenção nessas coisas. Nessas crenças, nesse simbolismo. Aconteceu a crucificação. Certo? Então, quando eu mudo, o que vem no meu inconsciente? Vem esse momento de crucificação e eu nem percebo. Porque eu lembro lá atrás, poxa, o cara quis ser mudança. O cara foi honesto. O cara amava. O cara queria fazer o bem. E foi crucificado. Se é isso que eu tenho no meu inconsciente, e na maioria das vezes todo mundo tem, porque todo mundo conhece esse simbolismo de crucificação. Então, quando eu sou julgado, eu nem percebo, mas vem do meu inconsciente a crucificação. Isso paralisa as pessoas. Então, olha só como a gente tem que trabalhar as nossas crenças, né? Esses simbolismos que a gente vê por aí, nossas emoções, né? Então, eu tenho medo de ser crucificado. E as pessoas vão vir em cima, porque não querem mudar. Pode ver, começa a ser feliz, começa a prosperar. Vai vir um monte de crítica, principalmente da família. Porque são as pessoas que a gente... negação, né, Rafa? Porque as pessoas que estão mais próximas de nós, e a gente está sendo exemplo para eles. Né? Então não tem... O que acontece no inconsciente deles? Né? Agora eu não tenho mais desculpa, eu não tenho mais justificativa, porque fulano mudou. Então eu não posso mais falar que eu não posso mudar. Porque fulano mudou, ele conseguiu, ele se realizou, ele cresceu, ele prosperou, ele se transformou. Né? Quer ver uma coisa? Quando a gente fala assim, ama o próximo como a ti mesmo, perdoa. O que as pessoas falam? Qual é a justificativa? Ah, eu não sou Jesus. Por quê? Porque associaram o ato de amar a uma grandeza que as pessoas acham que não tem. Aí se justifica. Ah, mas é Jesus que fez isso. Só que o que ele veio ensinar, o que ele veio ser de exemplo é que todo mundo consegue. Basta querer. Ele quis. Se a gente quiser, a gente consegue também. Então, olha o tamanho do problema em relação a crenças e as nossas emoções, que precisa ser trabalhado. A gente precisa trabalhar nossas crenças e as nossas emoções. E é no nosso inconsciente, muitas vezes, que a gente precisa mexer. A gente tem que começar a perceber, se questionar, ver qual sentimento que vem, quais pensamentos que vêm, e analisar se esses pensamentos, se esses sentimentos, se as nossas emoções faz sentido pra gente. Faz sentido com a realidade. Porque aonde trava, aonde bloqueia? As nossas emoções. Porque se eu tenho uma crença ilusória, eu sinto alguma coisa. Se eu sinto medo, eu travo, eu paraliso. Se eu sinto angústia, se eu sinto ansiedade, é porque não está legal. Porque isso me incomoda. E se o fato de eu mudar, eu se incomodo com o fato do que as pessoas vão achar ou vão julgar, eu vou ter problemas. Porque eu vou travar.
Então se questiona o que eu acho das pessoas me julgarem. Vai vir um monte de sentimento e pensamento. Aí você analisa se esses pensamentos e esses sentimentos faz sentido com a tua realidade. E aí sim a gente entra naquilo do querer realmente, porque você está trabalhando você. Aí entra o querer, disciplina, motivação, autoconfiança, coragem. Aí a gente começa a desenvolver essas virtudes. Porque quem está uma barulheira. É a chuva, você não tem noção, na janela Nossa aqui batendo para Senhora! todo lado. É. Tá Então, forte. a gente tem que observar isso. E aí, esse sentimento faz sentido para que eu quero? Faz sentido eu querer crescer e ter medo? Então eu tenho que trabalhar o medo. Como que eu trabalho o medo? Trago para a luz da consciência aquele medo. Busco os motivos que me gera o medo, né? E ali eu começo a transformar se aqueles motivos são reais ou ilusão. E aí eu começo a desenvolver o quê? Coragem. Eu começo a desenvolver autoconfiança. Né? E a gente sempre fala, a gente faz isso mais fácil quando se permite reconhecer que a gente é espírito. Quando a gente reconhece que a gente é espírito, a gente deixa um pouco o ego de lado. Porque essas crenças ilusórias, essas questões materiais, é do nosso ego. Então a gente tem que deixar um pouco de lado o nosso ego, questões materiais, tudo, e trabalhar o nosso espírito. Desenvolver virtudes. É assim que a gente vai se transformar. Né? Porque se a gente desenvolve coragem, né, audácia para fazer as coisas, o medo vai diminuindo. Né? Porque a gente E essa consegue enxergar. coragem precisa muito, né, Rafa? Esse medo precisa muito ver a coragem dizendo eu quero, eu preciso, eu vou mudar, eu quero me transformar. E olhar com um outro olhar, uma outra visão, ter uma outra visão de si mesmo. Porque todos nós somos capazes, né, Rafa? E a gente tem uma força imensa dentro da gente. E quando a gente resolve olhar para isso com verdade, que é aquilo que a gente fala, é a gente buscar dentro da gente e realmente a gente é. E realmente a gente sente o que a gente precisa trabalhar em nós para a gente alcançar o que a gente precisa e necessita. É a gente com a gente mesmo, mas isso precisa ter aquele ingrediente principal. Eu quero fazer, eu vou além. Não importa a dificuldade, porque quando você vê que a dificuldade está vindo, está batendo de frente, a resistência, seja de quem for, está batendo de frente, é porque você está no caminho certo, você precisa avançar, você precisa seguir adiante. Porque não é fácil, a gente tem resistência o tempo inteiro de tudo quanto é tipo. O que vai determinar o seu caminho é a coragem de querer fazer e de querer enfrentar o que você precisa enfrentar para realizar o que você quer, para chegar onde você precisa. O quanto eu tenho de coragem e o quanto eu posso e o quanto esse querer meu tem força nisso. É o meu querer ou é o querer do outro? Porque se o querer for do outro, consequentemente você vai ter as suas paradas, você vai travar. Agora, quando o querer é seu, quando a força é sua, não tem barreira. Você pode parar, você pode descansar, mas você não vai travar, porque você sabe o que você quer. Você sabe o que você busca. Então, é ter
consciência do que realmente se quer, do que realmente você quer fazer. É o que eu quero? Faça-se as perguntas. Realmente é o que eu quero? Isso é tão forte em mim que eu sou capaz de avançar? Eu sou capaz de ir adiante? Então, assim, a gente precisa trabalhar na gente essa energia e olhar o quanto isso é importante para mim. É mais importante o que eu quero, o que eu preciso fazer, ou é mais importante o olhar do outro, numa crítica, num julgamento, que muitas vezes nem é o que eu sinto, não é o que está em mim. É do outro, é o outro que está manifestando o que é dele. E muitas vezes se abandona a gente, como ser humano, se abandona para prestar atenção no que é do outro, qual a reação do outro. E a gente, mais uma vez, vai se deixando de lado. Porque a gente tem preocupação do que o outro está falando, do que o outro está fazendo. E não é o outro, gente, é a gente. É o que eu quero, o que eu preciso fazer, o que eu quero buscar, aonde eu quero chegar. É tão importante para mim ou não é tão importante que o outro pensa, o que o outro diz, vale mais a pena do que o que eu tenho que buscar? A gente precisa fazer esses questionamentos. A gente precisa estar atento para a gente mesmo. Porque quando você se resolve, você consegue caminhar e auxiliar as outras pessoas. Dificilmente você vai auxiliar alguém se você está travado. Não vai. Então a gente precisa ter esse olhar de amor, esse olhar de carinho para a nossa trajetória, para o nosso querer, para a nossa energia, porque quando a gente se trata de tudo isso, a gente pode ajudar a tratar o outro. A gente pode dar a mão para o outro, a gente pode dar a mão para o nosso próximo. Não para você fazer o que é preciso ele fazer, mas não de você poder dar a mão e você seguir. É você fazer o seu e dar abertura para o outro também fazer o que ele precisa fazer. Então, o entendimento que a gente precisa ter, o que eu quero, é olhar para dentro, é buscar realmente a energia propícia daquilo que a gente precisa. E quando a gente está ciente do que realmente a gente precisa, qual a transformação, a gente consegue visualizar o que eu preciso mudar, o que eu preciso transformar em mim. Quando a gente visualiza, a gente consegue dar um passo à frente. Quando você dá um passo, automaticamente vem o outro. E a gente vai rompendo esses medos. A gente vai saindo dessa zona de medo e a gente vai avançando para a coragem. A gente vai de encontro com a coragem de realizar e de fazer o que a gente precisa fazer. Mais importante do que se questionar é ser honesto consigo mesmo e perceber as respostas que vêm. A gente tem que ser honesto, porque não adianta também a gente se perguntar, eu quero, mas da boca para fora, sabe? Sem perceber o que sente e o que pensamento que vem. Porque a gente olha por aí, todo mundo quer, mas ninguém faz por acontecer. E muitas das vezes trava, né, no inconsciente também. Então a gente tem que prestar atenção, porque né, se a gente não está se auto-sabotando, não posso, é impossível, tá difícil, a gente começa a colocar obstáculos. Botando barreiras, né, Rafa? Criando situações para não avançar. Mas tem isso, tem aquilo, não tenho tempo, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. O que é isso? Autossabotagem. Autossabotagem para o crescimento. Desculpa para não prosseguir. Né? Exatamente. E aí as pessoas se questionam, né? Fazem as perguntas
certas, mas não presta atenção nas respostas. Por quê? Muitas vezes, inconscientemente, a mudança é dura, é drástica, e tem que acontecer. Né? E as pessoas, às vezes, têm medo de mudar. Medo de olhar para dentro e dar de cara, né, com o que tem lá dentro. Não vai gostar. E aí, inconscientemente, se auto-sabota. Inconscientemente, traz auto-sabotagem. Então, veja que a gente tem que ir profundo no nosso ser para a gente descobrir o que precisa transformar. Né? Não é só da boca, porque se for da boca para fora, não vai funcionar. Tem que sentir. Então, quando a gente fala, né, eu quero, e a pessoa sente, opa, aí começou a mudança. Tem que sentir. Né? Eu quero, e a sensação, né, a energia é boa, traz uma alegria. Pô, eu quero mudar, olha, descobri um caminho aqui, descobri um conhecimento, né, descobri aqui que se eu pôr em prática, eu consigo a mudança. Você sente isso, traz uma alegria, um bem-estar, né, uma felicidade lá dentro. Conseguiu sentir. Isso é bom, é ótimo. Né? Esse é o caminho. Agora, quando a pessoa fala, eu quero, da boca para fora, nem percebeu que sentiu, que às vezes sente medo, às vezes sente medo. Eu quero mudar. Vem aquele gelo na barriga, aquele frio na espinha, de medo da mudança. Tem que trabalhar. Tem que buscar quais são os motivos que traz esse medo. Tem que E é transformar. interessante, né, Rafa, quando a gente trabalha, a gente conhece as energias, a gente começa a detectar em nós mesmos, tanto saindo como chegando. Isso é muito importante também, né, Rafa? A gente ter esse sentir, a gente trabalhar esse sentir em nós, né? Para a gente se aproximar de muita coisa que a gente precisa. E o sentir é tudo. Você sentir, você se observar, você prestar atenção nas energias, prestar atenção nesse movimento, tanto dentro quanto fora. A gente tá disponível para esse sentir genuíno, a gente agregar isso em nós, essa energia. E a gente ter essas percepções, a gente se sentir real, a gente se conectar com a gente mesmo, a gente se conectar com Deus, a gente movimentar essa energia. E a gente consegue sentir tudo o que precisa, até mesmo para se orientar. Para a gente conseguir se orientar dentro do que a gente busca. Isso é muito importante. Então, dentro dessas coisas, a gente tirar um tempo para nós mesmos, se observar. Se a gente conseguisse observar o tempo todo, porque todas as nossas atitudes vêm, né, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Os eventos que a gente vivencia no dia a dia trazem sentimentos, nossas emoções, né, e trazem pensamentos. E aí a gente começa a analisar se vale a pena aquilo, se faz sentido, se é real ou são crenças ilusórias. Né? A gente vive dando... o próprio corpo vive dando esses sinais. Né? Uma ansiedade, né? uma tristeza, uma angústia, uma mágoa. Então são coisas que precisam ser trabalhadas. Porque isso são coisas do nosso ego. São coisas do nosso ego. Porque o nosso espírito, né, só há virtudes no nosso espírito. Nós tínhamos que ser alegres, felizes, prósperos, amar uns aos outros, ser feliz. Isso é a realidade do universo. Então, se a gente não está conseguindo fazer isso, a gente tem que trabalhar.
trabalhar nossas emoções para chegar nesse ponto. Porque a gente já falou que tudo é energia, tudo é frequência. Se a gente não sente amor, a gente sente algo ao contrário. Se a gente não faz o bem, automaticamente a gente está fazendo o mal. É assim, né? São as dualidades da nossa vida. São as dualidades que a gente encara, positivo, negativo e por aí vai. Então, se a gente não está numa frequência, não está numa vibração, está em outra. Ah, eu não sinto nada. Fuga. Está fugindo de alguma coisa. Não existe não sentir nada, a gente sempre está sentindo as coisas. Né? Ah, eu não estou sentindo alegria. Está sentindo ao contrário. Se percebe essas coisas, muda muito rápido. Ah, eu estou nervoso, eu estou estressado, estou ansioso. Tá, faz parte. O que é o ideal? Estar calmo, sereno, ser paciente. Então são coisas que precisam ser trabalhadas, desenvolvidas. Né? Só que muitas das vezes o que a gente quer? Quer que a gente quer que o ego faça isso. O nosso ego não faz essas coisas. Porque o nosso ego, né, ele quer ficar na zona de conforto, não quer trabalho. A gente tem que buscar o nosso espírito que tem a coragem, é o nosso espírito que trabalha, é o nosso espírito que tem a energia para mudar, para transformar. Né? É o nosso espírito que tem a alegria, a felicidade, o amor, para a gente desenvolver, para a gente colocar em prática. Por isso que a gente fala tanto, olha para dentro a tua centelha, né? Olha para dentro a centelha divina dentro de você, sinta ela, procure ela, né? Reconheça isso dentro de você, que aí você começa a movimentar essas energias para as mudanças que você precisa. Agora, se você ficar no ego, né, nessa mente ilusória, vai e volta, vai e volta, vai e volta, estaca zero, e desânimo, e sempre para baixo. Por quê? Porque o ego não quer esse trabalho. Ego é zona de conforto, é fuga da E vai estar realidade, sempre, é autossabotagem. e vai estar sempre preocupada com o que os outros olham, como os outros veem, como que os outros pensam, esquece de si mesmo. A preocupação está focada fora. Todo o foco está fora. É no que os outros pensam, é no que os outros sentem, é no que os outros acham, é no que os outros vão falar. Aí você descentraliza de você mesmo. Que a gente é o nosso centro. E a gente precisa focar nesse centro. Até mesmo para a gente alcançar o que a gente quer fora. Se a gente não conseguir focar dentro o que a gente tem, o que a gente é, o que a gente vibra, o que somos em essência, dificilmente. Porque você está fora de si. Você está fora, é como um prumo. Você está fora de você. E a realidade não funciona se a gente não estiver no nosso centro. Como que a gente vai criar algo se esse prumo não está alinhado com aquilo que a gente precisa? Então, assim, a gente precisa se olhar. A gente precisa centralizar em nós a nossa energia. Para a gente alcançar o que a gente quer fora. Se você quer alcançar alguém, ou você quer alcançar na ajuda, seja como for, em outra pessoa, como que você vai fazer isso? Se você não está alinhado nem com você mesmo. Como que vai alinhar para ajudar uma outra pessoa se você está perdido? A gente precisa ter essa consciência. Quem somos nós? Aonde nós estamos dentro disso tudo?
a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa sentir, a gente precisa se perceber, a gente precisa se centralizar, a gente precisa focar em nós e trabalhar essa energia. Para a gente poder realizar o que a gente precisa. Porque você só vai conseguir obter resultado quando você centralizar em você mesmo. Começar a resolver de dentro para fora. Então, é a gente buscar essa coragem para fazer isso. E não importa, é você com você mesmo. É você e Deus. A única pessoa que precisa importar para a gente, nessa nossa energia, nessa nossa transição, é Deus. É Deus. Se você estiver em comunhão com você mesmo, com a sua energia, centralizado naquilo que você precisa, consciente do que tem no seu coração, consciente do que tem na sua mente, consciente do que vibra em você, você não tem que estar preocupado com o que os outros vão achar, você não tem que estar preocupado com o que vão falar. É o bem que você busca para si mesmo, e fazendo o bem para você, você descobrindo, você despertando isso em você, você vai fazer para o próximo. Porque você está fazendo para si, e você está fazendo para si, quando você faz para si o bem, você não vai querer fazer o mal para o outro, porque você sabe que o que você faz para si mesmo vai voltar. E você está dando para o outro aquilo que você dá para você. É a mesma energia. Então, quando a gente se cuida, a gente cuida do próximo também, porque a gente sabe o que a gente gosta de emanar, a gente sabe, a gente gosta, a gente sabe o que a gente quer e o que a gente precisa. A gente se dá amor, a gente dá amor para o próximo. Quando a gente sabe se cuidar, a gente sabe cuidar do próximo. Então a gente precisa estar atento a esses detalhes da gente se perceber dentro disso. O quanto eu estou fazendo por mim, o que eu faço para mim, eu faço para o outro, porque eu sei como é me sentir assim. Se eu dou amor para o próximo, eu sei, porque eu sei o quanto é bom receber amor. Então você acaba promovendo, você é a fábrica que produz tudo o que você quer. Nós somos produtor, nós somos ali uma fábrica, reproduzindo tudo o que a gente recebe, o que a gente dá, e aquilo vai só aumentando. Somos nós com nós mesmos. O que a gente emana é o que a gente tem. O que a gente dá é o que a gente recebe. É o que eu sou. O que eu sou é o que eu vou ter. E o mais importante disso tudo é a nossa consciência. Quando a gente tem consciência daquilo que a gente reproduz, o que a gente é, o que eu estou dando para o mundo, o que eu estou dando de mim, o que eu sou. Não se preocupa, porque o outro vai dar o que ele tem que dar. E é do outro. Você tem que fazer o seu. Você tem que trabalhar a sua energia, é você. E quando a gente se livra desse pacto que tem que fazer para agradar o outro, tem que fazer porque você precisa da opinião do outro, você já saiu fora de você.
E muitas vezes é aquilo, é a gente ter esse entendimento, o porquê que você é um ser único, o porquê Deus te fez com as suas qualidades, com os seus defeitinhos que muitas vezes se julga a pior coisa do mundo. Mas é a gente aprender com isso, é a gente trazer isso para a gente, para o lado bom. O que eu posso aprender com isso que eu acredito que não seja bom? Algo eu preciso aprender com isso, algo eu preciso ver nisso. Esquece o julgamento dos outros. Então a gente precisa aprender a lidar com isso, porque se a gente levar a nossa vida, sentir a nossa energia voltada no que o outro acha, você não vai sentir nada. Você só vai sentir rejeição, só vai sentir angústia, só vai sentir preocupação. É você olhar para você mesmo e falar o que eu posso fazer por mim de melhor agora. O que eu posso ser agora é eu e Deus. E vai dar o seu melhor, consciente de tudo que você está fazendo. Dá o seu melhor. Não importa se não é bom para o outro, tem que ser bom para você. Pode não ser bom para você o que você quer. Ali naquele momento, não é o suficiente. Mas é algo, já é um começo, já é um passo. Você já se permitiu sair do lugar. E quando a gente se permite avançar naquilo que a gente acredita, a gente já movimentou muita coisa. Inclusive é o que a gente conversou ainda agora, né, Rafa? A gente começa a movimentar. Quando a gente sai, quando a gente resolve sair do lugar. E assim é com a gente, é aqui dentro. É assim que as coisas fluem. Ah, o outro está criticando. Beleza, tem um entendimento do porquê o outro está criticando. Não é você. O problema não está ali em você. O problema está em você se você sintonizar com aquilo. Aí o problema está em você. Porque você está em harmonia com o que o outro está achando, com o que o outro está pensando, com o que o outro está julgando. E você, o que você sente? Essas perguntas que precisam ser feitas, o que eu sinto dentro disso? Isso é meu? O meu coração flui desse jeito? As minhas emoções fluem desse jeito? Eu compactuo com o que o outro está pensando? Ou é só uma crítica e um pensamento do outro? Então, assim, a gente precisa se firmar naquilo que a gente é. Independente se o outro acha que isso é um defeito, isso é uma qualidade. O que você sente, trabalha isso dentro de você. É o que eu sinto, é o que eu vibro, é a minha energia. E o que eu posso melhorar em mim, para mim, nesse momento? É real isso? Não é? É o entendimento que a gente precisa. E a gente precisa trabalhar isso o tempo inteiro. Porque se a gente, como ser humano, ficar voltado só para o que pensam, para o que acham, né, Rafa? Esquece de sentir o que precisa sentir, de buscar essa energia do nosso espírito, porque a maior sabedoria que a gente tem é da nossa alma, é do nosso espírito, gente. E se a gente der ouvido para isso, ao que a gente sente, ao que a gente busca no nosso íntimo, a gente tem todas as respostas que a gente precisa. Porque a nossa sabedoria vem daí. O nosso crescimento espiritual vem daí. Mas busca essa intuição genuína. Busca olhar com verdade para o que você é. O que você sente. O que você acredita. Real. Deixa de criar ilusões do que os outros pensam. Do que os outros acham, do que os outros sentem. Cada um precisa sentir o que precisa dentro de si e trabalhar essa energia.
e estar consciente disso o tempo inteiro. E a gente movimentar essa energia. Porque quando você movimenta a sua própria energia, você consegue movimentar a energia do mundo através de você. E cada um fazendo isso é mágico, é genuíno, porque são energias do próprio ser. Você não está buscando no outro, a energia do outro é a sua. Você está trabalhando com a sua energia, com a sua verdade. É a sua busca, é o seu propósito de vida. É o que você pode dar. E que você entrega, que é seu. Que é seu e ninguém mais pode fazer isso. É o que é seu. Que é o que Deus dá pra gente de bom grado. E a gente saber retribuir isso com as nossas energias e com o que a gente é. Isso faz toda a diferença. E quando a gente sabe o que a gente é, quem a gente é, a vida ganha outro sentido. O outro pode achar o que ele quiser, mas não vai ser o que eu sou. O que eu sou é completamente diferente, porque eu sei. E não foi ninguém que me falou. Foi o cara que me criou. É o cara que me botou aqui, ele sabe. É a energia dele. Entendeu? E ele teve um motivo para fazer exatamente assim. E por que que eu quero mudar? Por que que eu quero viver de acordo com o que os outros querem? Por que que eu quero viver de acordo com a energia do outro? Por que que eu quero mudar o que ele me deu? Se é meu. Como que eu vou conseguir fazer algo genuíno na minha vida? Como que eu vou conseguir fazer algo genuíno em ajudar alguém se eu não quero o que é meu? Que é algo que só eu tenho. É a minha energia. É a minha verdade. É o meu centro. É o meu equilíbrio. E por que que eu quero sair disso? Qual a necessidade de ter que viver de acordo com o que o outro pensa e que o outro acha de mim? Se o cara lá de cima já falou quem eu sou, já me disse o que eu posso fazer, o que é meu, que foi entregue para mim, por que que eu não quero isso? Então a gente precisa trazer tudo isso para a consciência, é você sentir, sinta o seu propósito, sinta o seu chamado, seja lá para o que for, mas saiba quem é você primeiramente. Quem é você? Qual é a minha verdade? Então, assim, e a gente acaba saindo disso quando a gente se conhece, quando a gente se propõe a olhar para a gente mesmo com verdade, sem medo de errar. Porque o erro também é importante. Errou, caiu, levanta. Errei. Precisa aprender alguma coisa com esse erro, né? Levanta, prossegue. A nossa vida é assim, o ser humano é assim, a gente veio aqui para isso. Vai ter dias que a gente vai cair? Vai. E daí? Onde está a minha energia para levantar de novo? Se o meu propósito é esse, e se eu posso levantar, eu vou levantar. Eu vou seguir. Entendeu? É a gente
entender quem é que confia na gente. Quem confiou isso pra gente? Então a gente precisa abandonar esse medo de julgamento. A gente precisa abandonar esse medo do achismo. É a gente sair dessa energia de baixa vibração. E a gente entrar na nossa energia, cada um buscar a sua. O que é que eu sinto? O que é que eu busco? Qual é o meu propósito? E quando a gente tem clareza disso, a gente só quer seguir esse caminho, a gente quer andar nesse caminho, não importa se tenha pedra, se tem espinho, se tenha buraco, o que tem. A gente vai dar um jeito, porque a gente sabe qual é e aonde a gente precisa chegar. Então, assim, é colocar a coragem no lugar desse medo. Olhar nos olhos do julgamento e dizer, não, aqui eu sei quem eu sou. Não é o que o outro fala, não é o que os outros falam, é o que eu sou. Eu sou assim, eu tenho motivo para ser assim. E a gente encarar o que a gente precisa. E quando a gente faz isso, a gente consegue realizar o que a gente veio fazer, seja o servir, seja o que for. A gente abre o nosso coração, a gente abre a nossa alma e a gente se disponibiliza a caminhar com segurança, com confiança, seja lá como a pessoa quiser acreditar, a fé, entendeu? Não importa, mas você ganha discernimento para você fazer o que você precisa. É o conhecimento de quem você é. E isso é muito importante. É a gente sair do julgamento alheio. Se isso te incomoda, algum julgamento, busca entender, compreender o porquê está te incomodando. Trabalha isso. Se está incomodando tanto a ponto de te tirar a paz, algo você precisa olhar, algo você precisa trabalhar. Agora, se é um julgamento que você olha e fala, poxa, isso não faz sentido, não está de acordo com o que eu sou, com o que eu vibro, com a minha energia, não é meu, não. Sinto muito, mas eu estou seguindo. Então, a gente precisa estar consciente de quem somos. A gente precisa nos conhecer. Quando a gente se conhece de verdade, a fundo, quando você sabe como você funciona, seu coração, a sua energia, a sua alma, o seu espírito, o que você sente, o que você vibra diante do mundo, diante das pessoas, diante de tudo, não tem julgamento que vai te colocar numa posição de paralisia. Então, se conheça, saiba quem você é, saiba qual é a sua energia, com que você compactua. Quando a gente faz isso, a gente ganha a convicção, a certeza do porquê você está aqui assim como você é. Então, assim, é a gente buscar em nós mesmos, o nosso centro. Encontre o seu centro, se resolva com você mesmo, entenda primeiro você, se reorganiza, se equilibra. Porque você estando equilibrado, você estando centralizado em quem você é, sentindo tudo o que você precisa sentir, você é capaz de olhar para o outro
da mesma forma, com a compreensão e com o entendimento, discernimento de fazer, de acolher e de trabalhar o que precisa ser trabalhado. Porque você já entendeu, você sabe, e o motivo de tudo. E a gente nunca esquecer, nunca, em primeiro lugar, é o motivo de você ter vindo assim, para esse plano físico, né? A gente veio de um outro plano, você entender o porquê você veio e como. E vem, as respostas vêm, o motivo do trabalho, o motivo da visão, o motivo da vibração, o motivo da energia. A gente ganha o livre arbítrio de sentir quem a gente é. A gente ganha o livre acesso de você viver a sua realidade, de você viver o que você precisa dentro daquilo, dentro daquele propósito de vida. Então eu falo, busca esse conhecimento. Tá difícil, mas não desiste. Não foca no que o outro pensa, no que os outros querem, no que os outros acham. Foca em você, olha para você, bate o pé, conversa com Deus. Deus, eu quero entender, eu preciso entender isso, tudo que está acontecendo. Busca a resposta, porque é o único que pode dar para a gente essa resposta. É Ele que dá a luz, que dá o caminho, que dá a claridade e que dá a luz que a gente precisa. E é Ele que vai acender essa luz de quem é você. É Ele que vai trazer para o seu coração, do seu espírito, tudo o que você precisa. É Ele que vai te entregar. E a resposta vai vir. E abandona o medo do externo. Abandona o medo de achar que tudo está fora. Nada está fora. A gente tem um poder imenso dentro da gente, mas a gente precisa saber lidar com esse poder. A gente precisa aprender a equilibrar esse poder dentro da gente. Porque assim como ele pode te levar adiante, ele também pode te derrubar se você não conseguir se equilibrar dentro disso. Porque é um poder que ele te salva, mas ele também pode te jogar numa situação por falta de equilíbrio, por falta de atenção em você mesmo, porque você descobre o poder, mas você quer olhar para fora. Você quer buscar a resposta fora, e a resposta não está fora. A resposta não está no outro. A resposta está em nós. Nós somos os nossos próprios questionamentos e a gente também é as nossas próprias respostas. E quando a gente se dispõe a compreender e ir de encontro com tudo isso que a gente tem e que a gente recebe, a gente faz a nossa vida diferente e automaticamente que aquilo, né, a gente faz pelo outro mesmo. Porque a gente está amando o próximo como a nós mesmos. A gente está fazendo para o outro o que a gente faz para nós mesmos. Então, assim, busca essa coragem, busca essa força, troque esse medo pela coragem e saiba que à frente de você tem Deus te entregando tudo que é seu. É Ele que te permite
andar, trilhar e caminhar. E Ele te dá o que você precisa. Mas a gente precisa confiar também. E Ele quer que a gente confie em nós e a gente saiba quem é a fonte de tudo. Então, assim, troque, trabalhe. Não tenha medo, não se preocupe, não tenha... porque as pessoas não entendem, porque as pessoas me julgam, porque as pessoas isso, porque as pessoas não estão de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Você precisa ter em mente uma coisa. Quem está na sua frente, quem te fez, da maneira que fez e como fez. E é você ter esse entendimento dentro de você. É a certeza de tudo de bom que você recebeu e o uso que você faz disso. Você trabalha com amor, com bondade, com lucidez, com clareza naquilo que você é, naquilo que você vibra. Então, essas perguntas que a gente deve fazer para a gente mesmo. Os meus sentimentos, as minhas emoções, a minha energia vacila muito mais no que é agradável, no que é viável. Então, a gente precisa prestar atenção em tudo isso. Você já entendeu o seu servir? Já? Então, foca nele. Busca o entendimento dentro desse servir. Você precisa de uma transformação? Olha para dentro de você. Busca encontrar o que está te travando e não o que os outros estão dizendo. O porquê está te travando. O que você está precisando olhar. Então a gente precisa ter esse olhar amoroso com nós mesmos. E esse entendimento. Porque se a gente não consegue se entender, se a gente não consegue ter esse olhar amoroso com a gente mesmo, a gente não vai conseguir fazer fora o que a gente não resolve dentro. A gente não vai conseguir ajudar fora se a gente mesmo não se ajuda. A gente não vai conseguir transformar fora o que a gente mesmo não transforma em nós. Então é o que eu digo, não tenha medo, troque. Mas o medo é necessário. Depende até que ponto esse medo é necessário. Esse medo é um alerta ou esse medo é para te travar, para te bloquear? Procure entender a intensidade desse medo. É isso que a gente precisa. E olha para você mesmo e diz o quanto de coragem eu tenho. A minha coragem é maior ou menor do que o medo? Eu sou mais forte ou eu simplesmente sou o que os outros querem? Então a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. E a gente, quando adquire esse autoconhecimento e a gente desenvolve esse trabalho em nós, com a nossa energia, a gente saber o que a gente vibra, o que a gente sente, as nossas convicções, o que a gente acredita, o que é real para a gente, o que não é. É o entendimento com verdade daquilo que você acredita. É você sair fora do externo. É você centralizar em você. E a gente centralizando na gente, a gente consegue achar resposta para tudo.
dentro daquilo que a gente precisa. A gente encontra coragem, a gente encontra a nossa verdade, a gente encontra a nossa energia, a gente encontra o nosso amor próprio. É essa energia que a gente precisa. É esse entendimento que a gente precisa de nós mesmos. E tudo gera em torno disso. Porque não existe porquê. Muitas vezes é muita justificativa, a pouca ação da gente mesmo. É a gente trabalhar essa energia dentro da gente. Se dentro da gente não tem desculpa, fora também não vai ter. Não tem porquê não dar certo, não tem porquê não funcionar. Agora, se você internamente você já acha uma desculpa para tudo que você vai fazer, mas não, lá fora, claro que você vai encontrar barreira pior ainda, porque você já se embarreirou dentro, você já colocou a barreira, você já colocou um muro dentro daquilo que Deus te permite sentir, que Deus te permite realizar, porque Deus é uma coisa que a gente ouve muito, é clichê, mas é muito verdadeiro. Deus nunca dá um sonho, Deus nunca dá nada pra gente que a gente não é capaz de realizar. Seja um sonho, seja um trabalho, seja o que for. Seja o seu propósito de vida, seja o que for. Se você sente, entendeu? Busca a compreensão disso. Então, assim, o que eu falo hoje para essa pessoa que pediu para a gente falar sobre esse assunto? Não menospreze o que você é. Não menospreze o que você sente. Não menospreze o que você vibra. Busca a compreensão de quem você é em essência. Olha para você, esquece o mundo fora, o mundo externo. Olha para você, é você e Deus, numa conversa íntima, bem íntima, e busca entender. Sente. Busque se sentir. E eu acredito que muitas respostas vão aparecer. É importante a gente ter clareza, a gente poder dar um caminho, dar uma luz, né, Rafa? Mas o mais importante é a gente fazer o trabalho. Mais difícil é a gente que precisa fazer com a gente mesmo. O outro nunca vai dar a resposta que a gente precisa. O máximo que o outro faz é te dar uma lucidez, é te dar um caminho, pegar na tua mão, te levar até um ponto. Mas é como o Rafa sempre diz, quem vai ter que beber água da fonte é você. A gente pode acompanhar até a fonte, mas a pessoa precisa querer beber essa água. E a gente não pode fazer isso. Então eu digo, queira, busque tanto o entendimento como tudo que você precisa. Olhe para dentro, respeita o seu tempo, respeita a sua energia, o seu tempo. É a gente com a gente mesmo, o tempo inteiro. E Deus na frente guiando, porque Ele é a fonte de tudo. Entendeu? E Ele não faz jorrar água na fonte, entendeu? Se essa fonte é seca, não faz. Então, se Ele fez jorrar alguma coisa no seu coração, fez você sentir algo, é porque Ele sabe que você é capaz de ir de encontro com isso. Então, assim, e a pessoa que deu esse tema pra gente já entendeu qual é
o propósito de vida dela. Então eu digo, abrace o seu propósito, vá de encontro, mas vai com a sua verdade. Esqueça a verdade externa dos outros. É a sua verdade, é o que você sente. Não se preocupa se você vai ser deixado de lado, não se preocupe se vão ou não falar com você, não se preocupe. A gente tem um entendimento muito claro. Aqueles que buscam o seu propósito, sempre vai ter um caminho um pouco mais difícil. Por quê? Porque as pessoas não entendem. Vão julgar mesmo, vão criticar, vão isolar, vão, entendeu? Porque você está fazendo diferente. Você sai fora dos iguais, do que tudo anda no mesmo ritmo. Você sai daquele movimento único. Você é diferente. E quando a gente é diferente, é normal. E a gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa saber disso. É a gente trazer dentro da gente quem anda com nós, quem anda com a gente, quem alimenta isso dentro da gente. Entendeu? E a nossa energia fala muito. E dentro do seu servir, dentro do seu propósito de vida, seu propósito é de amor, é de fraternidade, é de compaixão, é de acolhimento. E se isso for mais forte, só segue, só segue. Entendeu? Esquece de querer agradar, esquece de querer fazer o que os outros querem ver. Faça o que Deus manda você fazer. E segue em paz. Só isso que eu tenho a dizer. Segue. A gente só precisa ter consciência. E amor para transbordar mesmo. Deixa jorrar. E vai à luta. Segue seu propósito, segue seu caminho. É o entendimento que a gente tem hoje dentro daquilo que a gente busca. É a gente saber quem a gente é e por que a gente está aqui e com o propósito que a gente veio. O resto, Deus toma conta de tudo. É a gente saber quem guia. E a gente ter certeza de quem a gente é. É isso, Rafa. Eu acho que eu falei demais. Então é isso. Fechou. E estamos aí. Se precisarem, né, Rafa, tiverem temas que querem que a gente fala, da nossa forma, porque eu digo assim, eu e o Rafa, a gente não está aqui para estar enfeitando muita coisa, não. A gente está aqui para mandar o que é real, né, Rafa? Do que a gente sente, dentro do que a gente estuda, que a gente busca, da clareza que a gente pede direcionamento para Deus, porque a gente não tem que ter vergonha de falar. Quem é o nosso guia? Nosso guia maior. Então, assim, é a gente saber, a gente faz tudo com muita simplicidade, mas a gente faz tudo com muito amor, né, Rafa? E a gente, é o que a gente quer cada vez mais, se a gente puder ajudar a quem precisa dentro disso, de uma orientação, entendeu? A gente está aqui porque esse é o nosso servir. Muitas vezes a gente pode não ter resposta para algumas coisas que às vezes sai fora daquilo, do entendimento do que a gente estuda, mas a gente sempre acredita numa força maior. E essa força maior, ela sempre dá o direcionamento que a gente precisa.
É isso. Então é isso. Então, gente, boa noite, obrigada e fica com Deus. Até a próxima, né, Rafa? É. Boa noite, obrigado pela presença e até a próxima. Valeu.